Vamos lá, galera. Então, segundão, vamos dar sequência à nossa aula, né? Compartilhando a tela. Pois bem, eu voltei um pouquinho a tela aqui. Deixa eu ver. Aqui, vamos voltar aqui. É isso. Estamos aqui, né? Paramos aqui. Então, como nós vimos, né? Aqui eu tenho um mapinha que mostra o domínio aqui, ó, da Rosa britânicos, né? Aqui, século XX, aqui na Oceania, beleza? Vamos dar sequência. Vou minimizar aqui. Então é o seguinte, a Austrália assumiu um papel de potência regional no Pacífico Sul, após a sua independência em 1905. Como nós vimos, era uma forma do imperialismo, né? O imperialismo australiano exerceu-se no interior do território, impondo seu domínio sobre os aborígenes do continente e da Tasmânia. Então, ou seja, a Austrália ali, né? Então, tudo por ali manipulado pelos ingleses, né? Ou melhor dizendo, pela Grã-Bretanha. Então, eles, né, dominavam sobre os aborígenes no continente e também lá na Tasmânia. Segunda metade do século XX, a Austrália se beneficiou dos capitais provenientes da Inglaterra, lógico, né? Lógico, e de imigrantes atraídos pela abundância de terras e de ouro. Ou seja, todo mundo que gostaria de pegar, né, um pedaço de terra, ainda mais se a área fosse, né, tivesse extração de ouro. No final do século XX, a Austrália começou a se construir como um império colonial local, substituindo a Inglaterra. Em 1906, conquistou Papua, né? E em 1914, Nova Guiné, ou Papua, né? Melhor, Papua. Nova Guiné, e depois Salomão e Novas Hébridas, atual Vanuatu e Fiji, as ilhas de Fiji. Importante destacar, o imperialismo australiano recebeu a ajuda de grandes empresas financeiras. Sim, vocês lembram a questão da cana-de-açúcar? Pois bem, a Companhia Colonial de Sugar, açúcar, refinadoras de açúcar, para deixar ele cristalzinho, né? CSR, que desde o início, desde 1990, né? Ou 1900, desculpa, desde 1900, detinha o controle da indústria açucareira na Austrália e na Nova Zelândia, além das ilhas Fiji. Então, vejam, aí fica mais tranquilo, né? Quando você tem, né, um financiamento, uma pessoa que invista, que acredite nisso. Outro fator importante no século XIX está relacionado às ilhas da Melanésia, que se tornaram zonas de recrutamento, né, de mão de obra semi-escrava para as plantações de açúcar em Queensland e de café na Nova Guiné. Beleza, turma? Então vejam, imperialismo agora vamos para o continente africano. O imperialismo europeu no continente africano. Vejam, é importante destacar que até 1870, século XIX, 10,8% do território africano estava na posse de colonizadores. Já em 1900, o domínio europeu correspondia a 90,4%, quase todo, quase 100%. Então vejam, o princípio da exploração europeia estava espalhado ao longo da costa com fortes postos comerciais que garantiam o tráfico dos escravos. As primeiras dominações em larga escala começaram com a França e com a Inglaterra, ou melhor dizendo, a Grã-Bretanha. Então vejam aqui uma ilustração da colonização, ó, arrancando tudo, ó, Estados Unidos, aqui a Europa também. Vocês estão vendo? Então vejam só. Atenção, a França ocupou a Argélia em 1832, a Tunísia em 1881 e, em seguida, o Marrocos. Assim estava criada a África Ocidental Francesa. Por sua parte, com o mesmo intuito de expansão territorial, a Grã-Bretanha passou, né, a ocupar o Egito. Sim, o Egito era dominado pela Inglaterra, né, do Sudão, e o sul da África. Em 1878, o rei da Bélgica, Leopoldo II, dominou toda a área atual do Congo. A região ficou sob o domínio pessoal do monarca até 1908, quando foi vendida ao governo da Bélgica e correspondia a 80 vezes o tamanho do país dominante. Isso é importante. Vejam só, entre os motivos para a dominação europeia estavam as riquezas naturais africanas. O território era exuberante em pedras preciosas, matérias-primas, vegetais e minerais.
Então, era riquíssimo, né, o continente africano. E como estratégia de dominação, foram usadas negociações políticas, manobras militares e religiosas. Tem tudo a ver, né? Então, a religião teve um fator muito importante. Vamos entender isso. Para as negociações políticas, os chefes tribais faziam acordos comerciais com os europeus. Nós vimos isso no início da aula sobre o imperialismo. Esses levavam produtos da terra enquanto forneciam armas aos africanos. Era o escambo, a troca. A fim de expandir o território, os próprios europeus se aliavam com tribos e participavam das guerras travadas entre eles. Assim, garantiam mais terras e aliados poderosos, né? Lembre-se que a religião cristã reforçou a ideia, olha lá, a religião cristã, ideia de inferioridade entre aquelas regiões onde era praticado o politeísmo. Ali, os missionários demonizaram os costumes e os deuses conquistaram as mentes também. Então, veja, aquela questão, né? Olha, a igreja fala, não, ele tem que trabalhar, ele tem que aceitar, né? Ou seja, essa realidade é uma forma deles conseguirem a salvação. As teorias raciais, como vimos, como o darwinismo, logo no início da aula, né, quando falamos sobre o imperialismo, e o mito do fardo do homem branco, sustentaram a exploração das riquezas naturais africanas. O argumento era apoiado na tese que os africanos eram bárbaros, e precisavam da contribuição do europeu para alcançar o mesmo grau de civilização, no olhar dos europeus. Pois bem, a partilha da África. Então, agora, vocês verão comigo que vai ser dividida. Então, vejam só, o ápice do imperialismo viria em 1885, o século XIX, com um acordo selado na Conferência de Berlim. Então, anota aí, ó, eles vão dividir o continente africano, que garantia liberdade comercial para todos os países em certas áreas. Igualmente, a reunião serviu para determinar fronteiras no território africano. Galera, Bom dia, professor. Bom dia. Cadê essa turma? Após a Conferência de Berlim, a África foi dividida em 50 estados, galera. 50 estados. O termo de acordo não respeitavam as divisões étnicas tradicionais e geraram impacto catastróficos sobre as nações. Então, ou seja, eles não respeitavam etnias, eles só queriam buscar a riqueza, né, território, porque eu tenho que lembrar, eram países industriais, ou melhor dizendo, nações industrializadas que queriam buscar mercado e matéria-prima. E por esse motivo, que ainda nos dias de hoje, alguns países permanecem sob rivalidade étnica que causam guerras civis e pobreza extrema. Por quê, professor? Porque essas nações vão sugar tudo, né? Sugar toda a riqueza, né? O que puderem. Depois, as etnias que como nós vimos, quando o imperialismo ele é colocado ali, eles fazem acordos com líderes tribais. E depois ele vai criar Quando eles saem, começa um conflito, né? Um conflito entre etnias contra etnias. A partilha da África também está entre as justificativas para a deflagração da Grande Guerra. Então, deixa eu falar o seguinte, peraí, deixa eu só dar uma arrumada aqui no óculos, que ele é bifocal e às vezes o negócio fica meio zonzo. Então, toda essa partilha do continente africano vai chegar à Primeira Guerra Mundial, ou melhor dizendo, a Grande Guerra. Por que era a Grande Guerra? Porque não se sabia que ia ter a Segunda Guerra Mundial. Então, veja, é de 1914 a 1918. Descontentes com a divisão e sem mais territórios para conquistar, as grandes potências entram em desacordo e exigiam uma revisão na partilha. Então, é isso que vai gerar o conflito, o estopim vai gerar a Grande Guerra. Deixa eu ver por que não foi. Eu não salvei aqui. Deixa eu ver se eu salvei ou não salvei. Não está salvo, mas eu vou mostrar. Só tem nós dois aqui, professor? Só tem nós dois, velho. Só tem nós dois. Together. Eu vou mostrar aqui para vocês, ou para você, Igão. Eu vou chamar o pessoal aqui. Chama aí na moral. Já está até terminando.
Então, vamos lá, que eu vou mostrar uma imagem para vocês terem a noção de como o Tratado de Berlim, né, dividiu o continente. Ou conferência. Né? Chamei aqui já. Beleza, eu pensei que tinha. Eu não sei porque eu falei com eles antes, eles, não, tudo beleza, tudo tranquilo, pá, e aí não apareceram. Caiu, não foi? Foi, não sei o que aconteceu. Não, caiu ontem caiu. Então, ó, aqui é um mapinha que é a colonização africana e também como ficou dividido. Olha aqui, a França, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália e países independentes. Então, vejam só como ficou dividido, né, com a conferência. Então, vejam só. E tem aqui também, que eu posso compartilhar com vocês. Eu vou até fazer isso aqui agora. Deixa eu ver se vocês vão conseguir. Aqui. Então, vejam. Aqui fica melhor, porque né, eu vejo pelas cores. Ó, a Inglaterra domina uma grande parte do continente africano, a França também, nós falamos ali também, Portugal. Então, vejam, Alemanha, Espanha e Bélgica. Então, vejam só, é essa a realidade. E é isso que vai gerar o grande conflito da Primeira Guerra Mundial, porque uns não vão aceitar, que ficaram com um pedaço que não está tão legal quanto o outro, e querem ampliar. Por quê? Vários países estão se industrializando e eles vão querer, né, abrir mercado para vender os produtos e também eles vão querer também buscar a busca de matéria-prima. Então, galera, ó, para casa nós vamos ter uma atividade bem bacana, que vai ser. Bem pequena. Anota aí quais são os temas. Belle Époque na Europa, porque a bela época na Europa, vocês verão que foi uma época que floresceu tudo estava se desenvolvendo, né? Então vejam só. Veremos também a Art Nouveau, que está aqui no módulo também, ó, Art Nouveau. Eu também ó, se bem o que eu mais desejo é que vocês criem uma coisa sobre a resistência negra. Eu acho que é mais interessante. Porque era só invadir, não teve resistência. Então, do que nós falarmos sobre, né, sobre essas outras questões. Então, eu acho a resistência negra e também a questão do eurocentrismo civilizador, que está aqui na página de refletir. Então, são as duas temáticas. Então, você vai ter que criar um vídeo que pode ser documentário, pode ser você só... Mas, ó, professor, eu sou obrigado a estar no vídeo? Não, mas a sua voz, sim. Beleza? Então, são mini curtas. Esses mini curtas podem ser feitos em quartetos até quintetos. Não, vou botar 6 pessoas. 6 pessoas. No grupo? É, no grupo. Se não tiver grupo, pode fazer individual. Então, vou pegar as regras, vou ler aqui para vocês.
Então, me diga uma coisa. Projeto Curta na Escola. Esse projeto é uma iniciativa do professor André Tavares, né, que pretende dinamizar as aulas de História e valorizar os estudantes do segundo ano, sim, do Colégio Impacto, por meio de recursos audiovisuais que podem complementar com muita qualidade o trabalho desenvolvido, respeitando a proposta pedagógica da escola. Pois bem, incentiva de maneira crítica, colaborativa e responsável o uso de vídeos, além de conectar os estudantes por meio de pesquisas, relatos ou sua visão sobre os temas históricos. Pois bem, o vídeo tem que durar, no máximo, 3 minutos e, no mínimo, 2 minutos e meio. O vídeo tem que ter título, ficha técnica. Tem 6 pessoas, o que cada um está desempenhando. No final, que acabar o videozinho, o que cada um fez. Calma que eu vou colocar tudo isso lá no Mundi, beleza, galera? Lá na nossa atividade. Bom, abordar a temática sorteada. Bom, se eu quero falar, que está aqui na página 28, eu vou falar sobre a exposição Universais, Eurocentrismo e o Pensamento Civilizador. A nossa aula está recheada desse assunto, desde o início do imperialismo. Ou se eu quero falar, que é um outro assunto sensacional, eu vou falar sobre a resistência africana, que está na página 21. Beleza? Mas, gente, eu posso ficar só limitado a isso aqui? Não. Quando é que eu tenho que entregar esse vídeo? Que vocês vão mandar por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail da turma, no dia 16/11/2020. 16. Os curtas podem ser em formas de telejornal, documentário, gravado, novela, entrevista, ou biografia ou debate, onde vocês vão debater. O sexteto vão falar sobre. Né? Os curtas podem ser, como eu falei, né, em forma de telejornal. Bom, etapas. Primeira etapa, faça uma pesquisa. Eu vou falar sobre a resistência, eu vou pegar aqui no módulo, mas vou pegar mais algum recheio, porque se não tem recheio no bolo, o bolo não fica gostoso, não é isso? Então, vejam, a sua fonte vai depender do assunto que você vai estar abordando. Jornais, livros, revistas, filmes, outros documentários são ótimos lugares para começar a sua pesquisa. Então, primeiro eu tenho que fazer um levantamento. Segunda etapa, faça um esboço do seu projeto. Vai ser um documentário? Vai ser um debate? Vai ser, de repente, um telejornal? Como é que vai ser? Eu vou rabiscar as falas de cada personagem, né? Ou se não tiver personagem, eu vou recortar as imagens, pegar trechos de filme, depois vou colocar a trilha sonora e o áudio das pessoas falando, do grupo, né? Eu tenho que rabiscar isso. Como é que vai ser? Terceira etapa, encontre histórias com profundidades. Ou seja, não fique só aqui na superfície, vá buscar um recheio, né? Para trazer o seu curta, a pessoa ficar curiosa. Pô, são 3 minutos, mas, poxa, 3 minutos interessantes desse grupo. Beleza? Ou individual, ou em dupla, quarteto, o máximo é 6 pessoas. Quarta etapa, se preocupe com o som. Galera, se o som não estiver audível, eu tenho que colocar legenda. Mas, se eu for para um lugar calmo, tranquilo, onde não tiver interferência de barulho e o som estiver legal, não preciso colocar legenda. Beleza? Menos é mais. É a quinta etapa. A melhor edição é sempre aquela que faz com que o seu processo de produção apareça mais fácil. Mas lembre-se que não quer dizer que ele seja o mais fácil. A edição deve sempre facilitar o trabalho de montagem e de construção da história, que está sendo desenvolvida por meio do documentário, ou do telejornal, ou do debate que você queira fazer. De maneira geral, fazer um curta pode ser algo realmente prazeroso e divertido, principalmente quando envolve assuntos que você gosta. Então, me diga uma coisa, a resistência africana e a questão, né, da questão civilizatória europeia, o eurocentrismo, é uma questão total que já falamos aqui durante a aula. Então, vejam, um dos principais fatores que motiva a galera, os jovens, os estudantes, a produzirem o documentário é eles buscarem subsídios para falarem sobre o que eles se propõem a gravar. Eu vou disponibilizar alguns programas gratuitos para vocês, lembrando que a data limite de entrega é dia 16, hein?
Dia 16. Ó, dia 16. Pode cair dia 16, vamos ver. Dia 16 é que dia? Dia 16. Vamos ver aqui. Dia 16 cai na segunda-feira. Tem segunda-feira até meia-noite para enviar, ou pelo WhatsApp, né? O WhatsApp, ou enviar por e-mail. Se quiser enviar pelo WhatsApp, pode enviar, ou se não, por e-mail. Ou se não, pode postar no YouTube e me mandar o link. Beleza, galera? Então, ó, vale ponto diversificado para você passar de ano, né? Atingir a sua pontuação. E melhor do que isso, você fazendo um videozinho sobre a resistência africana ou sobre a questão civilizatória que está aqui presente, né? Aqui na Exposição dos Universais, Eurocentrismo, Pensamento Civilizador. Você está também já estudando para a nossa avaliação. Então, galera, ficamos por aqui. Vou postar essa atividade, né? Essa atividade lá. Lembrando que segunda ou sábado nós temos aula. Sábado nós temos aulas e temos atividade para casa. Anota aí. Vai ser da página 31 a página 31 a página 35. 31 a 35. E as outras páginas nós faremos, né, ao vivo na aula de sábado também. Beleza, galera? Então tá aí a dica. Eu vou postar agora ali na área no Mundi, né, na atividade de casa, tanto atividade no módulo como essa atividade diversificada. Beleza? Nos vemos sabadão. E, poxa, eu não entendi porque vocês não entraram, né? Como a gente tinha confirmado. Foi problema na internet? O meu foi. Então, né? Então aí a galera, a gente se vê no sábado. Eu entendo também, né, velho? Esse período tá meio difícil, tal. A questão do tempo não tá um tempo, né? Tá meio chuvoso e tem lugares que a internet não tá tão bacana. Mas nos vemos no sabadão, beleza, galera? Sabadão tem aula, a gente vai corrigir essas atividades, vou postar e manda ver na atividade. Vou colocar os links também para ajudar vocês a construir esses vídeos, tá bom? Até mais, tchau, tchau.